Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, o que a gente vai ver na terça-feira? O que a gente vê sempre na terça-feira, que é o preço nas placas de vídeo. E eu já vou adiantar para vocês que não teve muitas variações, mas teve variações interessantes. Se a gente vai fazer de um jeito diferente agora, que ao invés de eu pegar e simplesmente ficar falando dos preços para vocês, a gente vai analisar os preços de uma forma melhor, de uma forma mais dinâmica, que antes era só eu falando preço, falando preço, falando preço. Então vamos analisar de uma forma mais dinâmica para ficar melhor. Indo aqui para a tela da tabela, vocês vão estar vendo ela bonitinha aqui. Vocês podem ver que aqui são as 2 semanas passadas. Aqui é o dia 25 do 7, o 31 do 7. Analisando com essa semana, que é a 7 do 8, vocês vão ver que algumas placas de vídeo estão bem estranhas, tipo a A380, que ela aumentou. Eu não sei o porquê que ela aumentou, mas aumentou. E deixa eu ver o que mais aumentou de uma forma muito brusca. Bom, teve a 1660, a 1650 também, ela aumentou bastante. De qualquer forma, vamos analisando devagarzinho aqui pra gente ir entendendo. Vocês podem ver que aqui na Intel, a única que deu uma variada foi a A380, porque ela foi de 879 para 999. Deu uma boa variada, tipo. Eu não sei o porquê, talvez seja por conta de toda essa treta que tá tendo com o AliExpress e talvez esteja se refletindo no mercado brasileiro. Mas vocês vão ver que não é uma reflexão 100%, talvez não seja totalmente isso por conta dos preços que abaixaram. Vocês vão ver que algumas coisas estão muito peculiares aqui. Uma coisa muito interessante que aconteceu também foi que a 6600 ela simplesmente foi de 1300 para 1689. Foi uma redução muito, quer dizer, foi uma, como é que é o nome? O preço subiu de uma forma muito brusca mesmo, foi uma subida muito agressiva. Eu já considero que ela já não vale tanto a pena agora. Por que ela já não vale tanto a pena? Porque a 1650 XT ela abaixou de 219 para 1899. Então, se a gente for comparar diretamente o preço da 1650 com o da RX6, quer dizer, 1650 não, da 6650 XT para 6600, vocês vão ver que elas têm uma diferença muito pouca de desempenho, a 16, quer dizer, de preço. A 1660, ela tá por 1600 e pouquinho, e a outra tá por 1800 e pouquinho. Por essa questão de valor, vocês vão ver que aqui na margem de desempenho, claro, isso aqui não é um desempenho específico, isso aqui é o desempenho dela em comparação com a mais fraca da nossa tier list, que é a 380. Então, comparado com a pior, elas têm isso aqui de desempenho a mais. Então, a 6600 ela desempenha 227% a mais que a nossa mais fraca, e a 6650 XT ela já desempenha 283%. Então, se vocês forem ver, é uma boa margem de desempenho a mais que vocês pagam por menos. Por isso que eu acho que vale bastante a pena a 1650 XT. Vocês podem ver que no demais as placas de vídeo acabaram aumentando mais, tipo, principalmente a 6700 XT, ela aumentou de 2.189 para 2.837, foi um aumento bem brusco. Foi até mais brusco que o da 6600. E a 6750 XT ela aumentou de 2.369 para 2.429. É um aumento até que razoável, não foi um aumento muito grande, por isso que ela ainda tá valendo a pena. Se vocês forem ver nesse patamar de preço, não tem mais nada que consiga competir, não tem mais nada que seja tão interessante quanto essa placa de vídeo. Vocês podem ver que em relação ao controle, que é a nossa A380, ela tem um acréscimo de desempenho de 342%. No mais, na AMD não teve mais nenhuma alteração. Vocês podem ver que as RX 7000 elas continuam no mesmo preço. A gente tem que esperar para mês que vem, que vai ter o lançamento das novas 7000, a 7700 e a 7800. Talvez aquelas lá nos deem uma luz no lineup da AMD, porque o lineup da AMD tá bem conturbado, tá? Não dá para entender muito bem o que eles estão querendo passar com esse lineup. Mas de qualquer forma tá bem esquisito. Agora movendo para NVIDIA aqui, vocês vão ver que a 1650 ela aumentou um pouquinho. Ela foi de 800 para 849. Ainda vale a pena, ainda é uma boa opção de entrada. Ela tá até mais barata que a 6400 e bem mais barata que a 380. Então ainda há opção de entrada para quem vai montar aquele PCzinho novo. É uma boa opção. Ela ainda tá dentro dos conformes, dentro dos padrões. A 1660 Super ela tá bem baratinha e eu não digo que ela compensa porque a 3050 ela tá por 1.399. A 1660 Super por 1.259 e a outra por 1.399. Se vocês forem comparar em relação ao nosso controle, que é a placa mais fraca do nosso lineup,
vocês vão ver que a 1660 Super ela tem 168% de desempenho a mais e a 3050 ela tem 180% a mais de desempenho. Quando a 6600 estava nesse valor que a 3050 se encontra agora, ela era show de bola, era uma ótima opção, mas agora não tanto. Agora a 3050 passa a ser uma opção melhor. E tipo, eu não digo que seja uma opção melhor, mas ela é uma opção mais viável, é uma opção mais tranquila. Ainda mais por causa que nela tu vai ter o acesso ao Ray Tracing de segunda geração ou terceira. Não lembro agora, mas é um Ray Tracing mais refinado, tudo bonitinho, já tem acesso ao DLSS, então isso é show de bola. A 3060 ela continuou na mesma e a 3060 Ti ela teve um aumento para 2.129 dos 299. Ainda compensa bastante, se vocês forem ver, ela tá um pouco bastante acima da 6650 XT, mas a 6650 XT ela tá um pouco acima da 3060 também. Então aqui vai mais ou menos a gosto, aqui tá tudo muito parecido, aqui tá tudo mais ou menos na mesma área de desempenho e preço, então aqui vai mais da placa de vídeo que vocês preferirem para o uso de vocês. Lembrando que a NVIDIA ela tem uma vantagem sobre renderização e live, então para o público que vai fazer renderização do Premiere e fazer live, essa aqui talvez seja uma opção mais importante, ou mais interessante, não importante, interessante. Agora que a gente entra no abismo sem fim, que é as 3070, 3070 Ti. A 3070 Ti acabou aumentando bastante, de 3.199 ela foi para 3.799. A 3080 continuou na mesma, a 3080 de 12 GB também e a 3080 Ti também. A 3090 é uma piada, então ela continua ali só existindo. E aqui aconteceu uma coisa bem interessante. Eu lembro de ter visto todo mundo dizendo que aconteceu o apocalipse agora que a taxação do AliExpress é real. E o jeito que as leis foram meio que impostas ali, as coisas que foram meio que os critérios, todo mundo achou que ia acontecer o apocalipse, mas até que não. Bom, mas se bem que esses aqui são casos isolados, tipo a 4060. A 4060 ela foi de 2.299 para 1.899. Só que tu já espera que essa placa de vídeo fosse cair o preço, porque ela é muito ruim e aí e ela tá fracassando em venda. Então todo mundo tá querendo se livrar dos estoques, então ou seja, vocês estão fazendo certo. Continuem não comprando essa placa, esperem ela baixar mais ainda. Lá pelos 1.500, 1.300 vocês podem até ponderar, porque seria até que caro por ela. A 4060 Ti, ela teve uma redução de um pouco mais de R$100, então é uma redução bem-vinda. E se vocês forem ver no patamar de desempenho dela, até que mais ou menos. De qualquer forma, essa aqui é outro que é o caso que ela deveria custar muito mais barato do que ela custa, então sigam não comprando essas placas, ignorem as duas da série 4060. A 4070, ela teve uma redução bem abrupta, de 4.399 para 3.899, então é uma redução interessante, mas mesmo ela reduzindo de preço, eu acho que, sei lá, talvez nesse patamar de 3.000 e pouquinho. Não, tem a 6800. A 6800 é uma que eu acho melhorzinha, uma opção mais interessante, porque é uma opção que tem mais VRAM, tudo, então ela aguenta mais. Já a 4070 Ti, ela tá num patamar de preço até que razoável, assim, se vocês querem chegar nesse patamar de desempenho, ela é uma das melhores opções, porque ela tá acima de uma 3080, deixa eu ver aqui se eu comparar pra não falar errado. Sim, ela tá acima de uma 3080, então ela é tranquila. Não, ela tá sim acima da 3080. E ainda com DLSS 3.0. E aqui no finalzinho, as nossas 4080 e 4090, elas não mudaram de preço. Mas vocês estão vendo como, analisando o gráfico de uma maneira geral, as alterações foram razoáveis. Não teve nenhuma alteração que sim foi ruim. As únicas alterações que foram muito abruptas foram em placa de vídeo que já não eram relevantes. Exceto o aumento de preço da 6600. Isso aí pegou desprevenido, isso aí é ruim. De qualquer forma é isso. Não se esqueça que aí embaixo tem os links comissionados. Se vocês quiserem dar uma ajuda pro canal, vai ali e compra pelos links comissionados. Se vocês quiserem ajudar mais ainda, se inscreve rapidinho, literalmente só rola pra baixo, se inscreveu. E mais importante ainda, se vocês quiserem ajudar mais do que se inscrever e mais do que comprar os links comissionados, usem o Valeu Demais aí embaixo que vocês dão uma quantia direta pro canal. Lembre-se, o YouTube come 30% dessa quantia, então tem que dar uma quantia assim, dá uma quantia regenerosa, tipo 10 pila show. Muito obrigado a todos que assistiram, não se esqueça de dar um like, comentar aí embaixo e até a próxima.